Adventista comemorando festa junina. Cuidado. A coisa é mais séria do que você pensa. Um momento de descontração. Conhecer gente nova. Comer umas coisinhas gostosas. E se aquecer na fogueira. Fica esperto. Você pode se queimar. O que parece ser tão inocente é bem pior do que você imaginava. Seu pastor não te contou? Então, saiba já. Na minha adolescência, quando chegava o tempo das tradicionais festas juninas, os jovens da igreja se reuniam para um momento descontraído na casa de um deles, onde nos aquecíamos à beira da fogueira, comíamos canjica e jogávamos conversa fora. Mas frequentar quermesses ou as festas juninas do colégio era proibido, porque lá, segundo os irmãos mais velhos da igreja nos ensinavam, adoravam santos da igreja católica. Até os dias de hoje, alguns adventistas participam de alguns momentos assim, compreendendo que tudo não passa de uma cultura e que se reunir nessa época, se vestir de caipira e pular uma fogueira são meras tradições e que não existe nada de mal nisso, visto que você não irá adorar nenhum santo, entre aspas. Mas afinal, existe ou não algum mal escondido por trás de uma festa aparentemente tão inocente? São as festas juninas, apenas uma tradição católica e mais nada? Ou existe algo oculto, do qual você ainda não sabe? No vídeo de hoje você irá conhecer o que há por trás desta aparentemente tão inocente brincadeira. Por acaso, você já ouviu falar que as festas juninas, na verdade, começaram como celebrações pagãs? Pois é, lá na Europa, muito antes de serem associadas aos santos cristãos, essas festas eram uma grande comemoração do solstício de verão. Imagina só, o dia mais longo do ano, com o sol brilhando intensamente. As pessoas aproveitavam para agradecer pelas colheitas e pedir por um período de fartura. E sabe o que é mais surpreendente? Havia algo sobrenatural nesses rituais. As fogueiras, que hoje são uma marca registrada das festas juninas, eram acesas como oferendas ao Deus Sol. Isso mesmo, ao Deus Sol. As pessoas acreditavam que, ao fazer isso, estariam afastando os maus espíritos e garantindo proteção para suas colheitas. Era uma forma de conectar-se com o divino, mas por um caminho que, para nós cristãos, pode parecer bastante grave. Os rituais também estavam profundamente ligados à fertilidade da terra. As oferendas não eram apenas simbólicas, mas uma invocação direta aos deuses para garantir boas colheitas. Os antigos acreditavam que, assim, estariam protegendo suas plantações e garantindo comida para todos. Então, da próxima vez que você participar de uma festa junina, lembre-se de que está participando de uma tradição que é muito mais antiga do que parece, cheia de simbolismo, história e até elementos sobrenaturais que desafiam nossas crenças cristãs. Preste atenção nisso, é muito importante que você compreenda, para a sua vida e para ajudar a outros. Com a chegada do cristianismo na Europa, a Igreja Católica percebeu que, para converter as populações pagãs, seria necessário adaptar suas tradições. Foi assim que muitas celebrações pagãs foram incorporadas ao calendário cristão. Afinal, por que você acha que a Igreja Católica trocou os dias de adoração? ¿Por qué? Me responda. Para atrair os pagãos ao cristianismo da mesma maneira, as festas de solstício de verão, por exemplo, foram transformadas em comemorações dos santos populares, como São João Batista, celebrado em 24 de junho. Ela misturou o cristianismo com o paganismo. E aí foi sua queda. Veja o perigo. Vamos repetir o mesmo erro. Nos dias de Elias, ocorreu coisa semelhante. Acabe casa com Jezabel, uma pagã, e ensinou o povo a misturar a adoração a Deus com a adoração a Baal. O povo foi se esquecendo do Senhor e a tragédia foi instalada, até que Deus enviou Elias, e você conhece a história. No Brasil, essa transformação ganhou uma nova dimensão. Quando os colonizadores portugueses trouxeram essas tradições para cá, elas se misturaram com elementos das culturas indígena e africana. A Igreja Católica desempenhou um papel crucial nesse processo, promovendo as festas juninas como celebrações dos santos populares, São João, São Pedro e Santo Antônio, para substituir as antigas práticas pagãs. A Igreja incentivava essas festas porque elas ofereciam uma oportunidade de catequese e de reforço da fé cristã entre a população. As fogueiras continuaram, mas agora simbolizavam a luz de Cristo. As danças e comidas típicas foram mantidas, mas ganharam um novo contexto religioso. Assim, o que antes era uma oferenda ao Deus Sol tornou-se uma celebração dos santos católicos, mantendo a festa viva,
mas com um novo significado. Então, da próxima vez que você participar de uma festa junina, lembre-se de que está participando de uma tradição que é muito mais antiga do que parece, cheia de simbolismo, história e até elementos sobrenaturais que foram transformados pela igreja para se alinharem com a fé cristã. É fundamental que um adventista do sétimo dia reflita no significado e nas origens das práticas que adotamos. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o perigo da idolatria e da participação em rituais que não honram a Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 20 e 21, Paulo nos lembra: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Participar das festas juninas, com todo o seu simbolismo pagão e histórico de rituais idólatras, pode parecer inofensivo, mas é importante considerar se estamos, inadvertidamente, participando de algo que contraria nossa fé. Celebrar com alegria e união é maravilhoso, mas podemos buscar formas de fazer isso que estejam em total acordo com nossos princípios cristãos. Você não pode participar das festas do Senhor, como o batismo, a Santa Ceia, o culto sabático e ao mesmo tempo participar de festas que foram inicialmente criadas para homenagear Satanás. Não tem nada que adaptar às criações do diabo como fez a Igreja Católica. Um verdadeiro cristão se afasta de tudo isso. Não fica tentando dar um jeitinho para participar do mundo. Meus irmãos, o diabo é astuto. Sabe o que ele quer? Quer que você o adore. Lembre-se que todo grande conflito tem como fundo a adoração. Quando Lúcifer se rebelou lá no céu, o que ele queria? Queria ser adorado no lugar de Cristo, não é mesmo? E 1/3 dos anjos caíram na conversa fiada dele, lembra? Depois, ele aqui na terra, apareceu para Eva como uma ingênua e sábia serpente e desvirtuou as palavras de Deus, tudo para que Eva o adorasse. E ela fez isso, quando desobedeceu e comeu do fruto ao qual Deus disse para não comer e ainda deu para Adão que fez a mesma coisa. O diabo age da mesma forma até hoje. Ele não chega em sua casa dizendo: Eu sou o diabo e vim te buscar para participar de um ritual que eu mesmo criei para que você me adore, de maneira alguma. Ele chega dizendo: Vamos lá comer um milho cozido em volta da fogueira e jogar conversa fora. Você tem aí uma roupinha de caipira, uma camisa xadrez, a galera vai estar toda caracterizada, vai ser legal, pra gente descontrair um pouco, é bem por aí. Então, antes de se envolver em celebrações que têm raízes pagãs, reflita sobre o que essas festas realmente representam. Lembre-se de que nossa adoração deve ser exclusivamente a Deus, sem qualquer mistura de práticas que desagradam ao Senhor. O mandamento diz: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não terás outros deuses diante de mim. Não dá para adorar a dois senhores, ou adoramos a Deus ou a Satanás. Nossa vida aqui na Terra é feita de escolhas. E a todo instante temos as tentações chegando e temos que fazer escolhas. A quem devo adorar? Eu vou te falar uma coisa muito pesada, mas eu tenho que falar para o teu bem. Posso? Quando uma estratégia dá certo, você muda a estratégia. Seja para qualquer coisa que você for fazer. Não muda, não é mesmo? O diabo a mesma coisa. Então, quando ele mistura a letra de um hino, que foi feita para adorar ao Senhor, com o rock, e o povo canta, está adorando a Ele. Deus diz: homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. Satanás vem e diz: mas peraí, vamos dar uma adaptada e tudo bem, percebeu? Deus diz assim, através de sua serva: o povo remanescente deve abandonar o consumo da carne, nem uma grama de carne deve entrar em sua boca. Tá lá em conselho sobre regime alimentar. Aí vem o diabo, querendo adoração para ele e diz: come só carne branca então. Entendeu isso? Você pode até discordar se quiser, mas é a mais pura verdade. E se você quiser discordar, pode falar aí nos comentários. Você é livre. Eu quero terminar as considerações de hoje te fazendo um convite. Quero te convidar para adorar o Senhor juntamente comigo agora, neste momento. Você aceita? Então, se você aceitou adorar a Deus comigo, vamos atentamente reverenciá-lo através do Salmo 106. Escute e medite nas palavras deste salmo, ele é muito profundo,
Fala com respeito escolhas que o povo de Deus fez no passado, concernentes à adoração, e nos faz refletir nas que temos feito hoje. É um momento solene. Participe comigo. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que exerce a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu, também, o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Mas deixarão-se levar a cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E invejaram a Moisés no campo, e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não acreditaram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto. Para derrubar também a sua semente entre as nações, e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, e fez juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios, e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor. E se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim, também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga, Amém. Louvai ao Senhor.